Bom, vamos mostrar como é que ficaram aqui, só para a gente relembrar, né, as semifinais do Campeonato Carioca. O jogo do qual falamos agora é o de domingo, né? No sábado de Carnaval tem Vasco e Flamengo. É às 6 da tarde com transmissão do Sport TV. Todos os jogos são às 6 da tarde, né? Com transmissão do Sport TV e do Premier, Vasco e Flamengo. Fluminense e Volta Redonda é no domingo, no mesmo horário, com transmissão do Premier. E aí depois os jogos da volta também sábado e domingo às 6 da tarde. E seguindo a mesma lógica, transmissão do Sport TV e do Premier para Flamengo e Vasco, transmissão do Premier para Volta Redonda e Fluminense. Ontem foi anunciado que o Vasco escolheu o estádio Newton Santos para o seu jogo como mandante, que é o primeiro da semifinal. E nós temos dirigentes do Vasco e do Flamengo falando sobre essa escolha. Institucionalmente, na verdade, o que o Vasco deseja é ter a possibilidade de escolher quando jogar no Maracanã. Jogar só no Maracanã quando convém aos outros é muito fácil. Aí você determina que o Vasco joga lá. E se o Vasco é mandante, o Vasco quer ter as possibilidades, as prerrogativas e as vantagens de realmente ser mandante do equipamento. Não ser apenas um locatário que tem que usar acesso de visitante, não tem compartilhamento de receitas. Então, assim, que tipo de mandante a gente é? Bom, a gente preferiu os dois jogos no Maracanã até para tornar o campeonato um pouquinho mais atraente, né? Até para ter mais gente batendo mais recordes de público, como foi em 2024. Mas o Vasco foi irredutível, mesmo com as ponderações do próprio JEP, da televisão e da própria Ferdi, quis manter um jogo no Engenhão. Até semana passada, o próprio Felipe Coutinho, uma das estrelas aí do Vasco, participou da campanha liderada aí pelo Neymar e por outros jogadores contra a grama sintética, e agora o Vasco toma a decisão de jogar na grama sintética. A gente pode ter uma preferência ou outra individual, mas o interesse coletivo tem que ser preservado. Então os jogadores do Vasco são maduros o suficientes. Esse debate sobre a grama sintética é válido. Agora o Newton Santos tem uma grama homologada pela FIFA, joga Campeonato Brasileiro, joga Copa Libertadores, joga Copa Sul-Americana, então não há... Tem uma contradição aí, mas ela não inviabilizaria a escolha do Vasco. Um jogador do Vasco está na campanha. Pode até ser que vários jogadores do Vasco não gostem de grama sintética, mas nós estamos falando de uma pessoa dentro de um grupo, né? O Felipe Coutinho está no movimento que quer o uso apenas de grama natural de boa qualidade, né, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco, como instituição, como se gosta de dizer no mundo do futebol, quer mandar o seu jogo no Newton Santos. Eu só fiquei na dúvida ali com relação aos argumentos. Aliás, é bom a gente começar aqui com uma informação, né? O jogo não pode ser em São Januário por questões de segurança pública. E regulamento, né? Porque pelo regulamento os dois times têm direito a 50% dos ingressos. Em São Januário é impossível você dar 50% de ingresso para um time visitante. Não é só o Flamengo, é qualquer time, até pela arquitetura do estádio. Hoje você não tem mais condições de dar 50% para uma torcida que não seja do Vasco em São Januário. Então, isso, em tese, não é nenhuma questão só de segurança pública. É uma questão do regulamento mesmo, e viabiliza. Para esses jogos semifinais e final, né? Para esses jogos, porque passa por uma questão tanto que teve Vasco e Botafogo lá agora. Sim. Se você vivesse, né? Se você vivesse no mundo ideal, né? Bastava você vender 50% Como não lá, existe 50% mundo ideal no futebol, né? Passando justamente pela questão, da segurança. Tem uma questão, como disse o Mansur ontem no Troca, o Mansur foi muito feliz, essa discussão tem várias camadas, né? E para você simplificar toda essa discussão, é o seguinte, o regulamento prevê mando de campo, contanto que o Volta Redonda vai fazer o mando de campo dele no estádio dele, em Volta Redonda, no Raulino Oliveira, que é um estádio ajustado, mas é um estádio também de capacidade bem inferior ao Maracanã. O Maracanã hoje é um estádio do Flamengo. Estádio do Flamengo. O Mansur estava comentando, ele conversou com algumas pessoas, e as pessoas, você quando chega no Maracanã para o jogo, você vê ali todo o aspecto, o estádio está todo envelopado. Você vai enfrentar o Flamengo, você percebe, chama a atenção que ele é todo envelopado pelo Flamengo, ele é o estádio do Flamengo, fora questões comerciais, porque, repito, como ele bem disse, tem a discussão tem várias camadas. Então, hoje, o Maracanã é onde o Flamengo manda os jogos dele, ponto.
O estádio é o estádio do Flamengo. Então, o Vasco, se ele não pode usar São Januário, ele tem que ver um estádio onde ele vai mandar o jogo. Onde ele possa mandar o jogo sem que... No mínimo seja neutro, né? Que no mínimo seja neutro. Que não seja um estádio que favoreça animicamente a torcida preparação. Dividida... O que é? Com a torcida dividida tem esse problema ainda? Não é questão de torcida, não é. Eu acho que o questão Vasco de torcida fez certo. já é a questão da torcida já é uma outra camada. É uma outra camada. Tem a questão comercial, que é uma outra camada. Tem a questão política, da rivalidade entre os dois clubes, que é uma outra camada. Mas eu estou me atendo assim, a parte técnica do jogo. A parte técnica do jogo. Então, se o clube tem o direito de escolher onde ele quer mandar o jogo dele, tá perfeito. Eu acho que o Vasco tá certo. Tá no mínimo, você tira o Flamengo do conforto de jogar na casa dele. Uma coisa é importante estabelecer. O Vasco está no direito dele. Claro. O Vasco não tomou nenhuma decisão que escapasse. Onde o Flamengo joga 100% dos seus jogos quando tem o mando de campo? No Maracanã. O Vasco joga no Maracanã muito eventualmente. 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Ah, mas o Vasco quer jogar contra o Atlético Mineiro, contra o Inter no Maracanã. Beleza, o Atlético e o Inter não estão acostumados a jogar no Maracanã, como o Flamengo está. Então, assim, pelo aspecto técnico, eu não vou me ater à renda de bar, de estacionamento, que eu nem tenho conhecimento para isso. No aspecto técnico, o Vasco fez certo. Tira o Flamengo da zona de conforto dele. Vamos jogar em outro lugar. E o argumento do Deco Rosman, que é o diretor de Relações Institucionais do Flamengo, para mim beira o infantil. Essa história de usar o exemplo do Coutinho. Sim. Ah, o Coutinho disse... Beleza, o Coutinho é o Coutinho, é um indivíduo dentro de uma sociedade, dentro de uma instituição que é o Vasco. O Vasco quer jogar no Newton Santos. E aí, independentemente do Coutinho querer, não querer, gostar, não gostar. Ponto. Agora, essa é uma contradição. Um jogador não gosta, exato, mas o clube quer. O argumento do Flamengo tem que ser o seguinte: o mando de campo é do Vasco, a gente vai jogar onde o Vasco estipular que tem que ser o jogo. Tem segurança para o Flamengo jogar? Tem. O estádio é bom? É bom. Então, não tem que ficar discutindo nem... Ah, mas o Coutinho disse isso. Isso beira a infantilidade. Agora, Marcelo, é impressionante. Ontem eu estava rindo sozinho com relação a isso, que a gente que já está com tempo na estrada, né? A gente mudam os personagens, mas a história, a rivalidade do clássico, ela permanece como nos anos 30, nos anos 40. Essas discussões, não vou dizer que são discussões infantis, são discussões bobas, não estou dizendo isso, mas assim, o quanto parece importante para a sobrevivência. As discussões podem não ser, mas os argumentos são bem infantis, cara. Não, é isso. As discussões eu até entendo que sejam macro, né? Mas os argumentos, nossa... Mas essa questão da rivalidade, né? esse enredo sobre a rivalidade, porque assim, ó, Marcelo, vamos botar as cartas na mesa. O time do Flamengo, ele é tão superior a todos os outros do Rio de Janeiro que é preciso que você crie parâmetros, ali, crie formas de você neutralizar essa questão. Na entrevista coletiva do Felipe Luiz, depois do jogo do Vasco, foi interessante que ele falou assim, não, porque o jogo foi um jogo limpo, ao contrário de Flamengo e Botafogo, que ali não foi um jogo limpo. Não sei, assim, o quanto incomodou a postura do Botafogo lutando, se pegando em campo, o Barbosa fazendo de tudo, usando expedientes até antiesportivos, digamos assim, durante o jogo para poder tentar tirar a vantagem do Flamengo, porque o Flamengo, ele é muito superior. Ou ele vai ser superior no Maracanã, no Engenhão. Vai ganhar o jogo? Vai ganhar o jogo? Trazendo para o Newton Santos a garantia de que o Vasco vai ganhar o jogo? Não, claro que não é garantia nenhuma. Claro que não. Porque a qualidade técnica acaba sobrepondo a toda essa discussão. Pode até ser que o gramado sintético mais rápido ainda favoreça ainda mais o Flamengo. Pode ser. A gente não sabe, o jogo é que vai dar essa verdade pra gente. Mas o fato é, você tira o Flamengo do Maracanã, você incomoda o Flamengo um pouco, você tira o Flamengo do conforto de jogar na casa dele. E o Vasco está certo, o Vasco não pode... Onde o Vasco teria vantagem, o único estádio onde o Vasco teria vantagem sobre o Flamengo, qual seria? São Januário, que aí é a casa do Vasco. Mas teria vantagem, é a casa do Vasco. Em qualquer outro lugar, não, então leva para o campo neutro.
vamos duelar num campo neutro. Por que eu vou duelar com você na tua casa, se eu posso duelar num campo neutro? Acho que o Vasco, num aspecto técnico, está muito certo. Poderia levar o jogo para Brasília, para onde fosse, Manaus, Fortaleza. Não, escolheu o Nilton Santos, ok. Agora, só uma informaçãozinha. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, ele já encarregou o CEO do clube, Paulo Dutra. O Flamengo vai levar alguns departamentos, vai tirar do clube, da sede da Gávea, vai levar para o Maracanã. Ou seja, vai se mudar para o Maracanã. Vai assumir, de fato, o Maracanã. Então... Pois é, você quer que o adversário ainda jogue lá com o mando de campo? Entendeu, Marcelo? Enfim, mas faz parte da história do clássico, da rivalidade. Eu acabo me divertindo. Uma informação interessante aqui do Carlos Eduardo Mansur que eu vou jogar para vocês. Mas antes, a gente passa pelo Ninho do Urubu, onde está a Duda Dal Ponte acompanhando a preparação do Flamengo. Bem-vindo à redação, Duda. Oi, Barreto. Muito bom dia para você, para o Gilmar, para o Eric e para todos que nos acompanham aqui no Redação. Olha, para complementar um pouquinho do que vocês estavam falando, a Polícia Militar ela resolveu fechar 2 setores ali do Nilton Santos, onde vai acontecer essa semifinal entre Flamengo e Vasco, por conta de segurança. Então, a venda de ingresso ainda não começou, mas os setores Sul e Norte não vão ser vendidos. Então, vai ser 50-50, mas Leste e Oeste. Ou seja, 30 mil ingressos mais ou menos, 15 mil ingressos para cada torcida. Essa é a expectativa, já que os 2 setores, Norte e Sul, estarão fechados por conta de segurança, até por ser um sábado de carnaval, né? Então tem toda uma logística no Rio de Janeiro, para além do jogo que vai acontecer no sábado, e no domingo tem Fluminense também, né? Pra gente falar um pouquinho de hoje, estamos aqui no Ninho do Urubu porque hoje teve treino aberto para a imprensa. Na quinta-feira passada teve também, essa é uma política que o Flamengo está querendo adotar, abrir pelo menos um treino por semana para a imprensa. A gente pôde acompanhar só a parte do aquecimento e teve uma imagem que chamou a atenção. O Pedro, ele desceu com todos os colegas, fez a parte do aquecimento que a gente pôde acompanhar, a corridinha no gramado, uma troca de bola ali, um passe com outros colegas, que ele fez também já com bola, treinando junto com o elenco, claro, só a parte do aquecimento, porque o Pedro está treinando ainda separado. Ontem ele foi liberado pelo departamento médico, pelo cirurgião que fez a cirurgia no joelho dele também, em setembro do ano passado, quando ele se machucou defendendo a seleção brasileira, e aí agora ele vai começar a preparação física. Começou ontem e ele tem um planejamento semanal. A depender da evolução dele, as atividades vão aí evoluindo e a expectativa é de que ele volte aos gramados em abril. Então vai antecipar um pouquinho aquele prazo que tinha sido primeiro colocado para junho, depois para maio, e agora a expectativa é de que seja em abril. Mas foi bem legal já ver o Pedro descendo, ele desceu conversando com o Bruno Henrique, já fazendo as atividades com os colegas, então foi uma boa imagem de acompanhar. A gente viu também o Alexandro e o Juninho em campo. Os dois estão desfalcando o Flamengo a alguns jogos, o Alexandro por conta de uma lesão na coxa e o Juninho por conta de um edema. O Juninho está numa preparação mais avançada para voltar a reforçar o Flamengo, e o Alexandro talvez fique fora desse jogo. Isso porque, como ainda é uma lesão, não é o segundo jogo, né? Ainda não é o jogo decisivo, ainda é o primeiro jogo, o Flamengo deve ter um pouco mais de cautela e o Alexandro deve ser preservado para essa partida contra o Vasco no sábado. O Juninho ainda é dúvida. O Flamengo teve o treino hoje, está acabando agora há pouquinho, ainda vai ter o treino de quinta e sexta, e aí o Juninho vai ser reavaliado para saber se ele vai para a partida ou não. Quem deve ir para a partida é o Ayrton Lucas. Ele desfalca o Flamengo desde a partida contra o Fluminense, com dores no joelho. Está treinando desde semana passada com o grupo, foi preservado da partida contra o Maricá, exatamente para não ter pressa. O Flamengo está sendo bem cauteloso nesse começo, nessa pré-temporada, vamos dizer assim, porque o grande objetivo é chegar com todos os jogadores bem para o Brasileirão. Então, Ayrton Lucas aí já está treinando e deve reforçar o time para a partida contra o Vasco, assim como o De La Cruz. Ele estava com um corte no pé, não foi para a última partida porque ainda estava com desconforto para vestir a chuteira, mas agora já cicatrizou e ele deve ir para essa partida contra o Vasco. Essas são as atualizações. Daqui a pouquinho o Varela vai conceder aqui uma entrevista no Ninho, a gente vai acompanhar e vai mostrar aqui no Taon e nos outros programas do Sport TV. Barreto. Valeu, Duda. Muito obrigado pelas informações. Muito impressionante ver o Pedro em campo, né? A previsão é para abril, né? Que ele possa jogar, então ainda tem mais 45 dias, mais ou menos. Sim, assim, mas era dias, junho, né? julho, né? Pois é. Junho e julho. Eu acho que é... Para a gravidade da lesão, né? Sim. Tá vendo o Pedro já em campo agora. E é a segunda vez que ele tem essa lesão, né?
Ainda quando jogava no Fluminense, ele teve no outro joelho, né? E voltou super bem, né? Era mais jovem, claro. Então. Pedro é papo mais pra frente. Claro. Seria ter uma perspectiva mas de que ele possa estar pronto em abril. Campo, enfim. Jogador que volta para pegar a camisa de titular, né? Volta? Você acha que não? Não, acho que sim, em tese sim, mas com o Felipe tudo pode acontecer. Mas o Felipe parece estar montando como a gente não conhece ainda 100% do Felipe como técnico, né? Ele ainda é uma obra em construção. O modelo de jogo que ele está implementando parece muito favorável a um centroavante, né? Com boa presença de área, finalizador. Mas eu acho que vai exigir muito fisicamente do Pedro, né? Porque os atacantes do Flamengo hoje competem demais, marcam o tempo inteiro, sufocam saída de bola. Então o Pedro vai ter que apesar de toda a técnica que o Pedro oferece, né? Mas ele não tem isso como característica, né? Pois é, exato. A recuperação, a recomposição. Exato. Ele vai ter que evoluir. Exato, é isso que eu estou dizendo. Por isso que eu falei, joga? Em tese joga, é uma brincadeira minha. Quando você vê o Flamengo atacando, parece o time ideal para o Pedro. Né? Claro. Trabalha muito a bola, que passa muito na área o tempo inteiro. Não, e me parece ser um trabalho que está sendo feito para ter o Pedro no Mundial no meio do ano, né? No Mundial de Clubes, que é importante. Acho até antes disso, Gil, até nas fases da Libertadores. Não, tudo bem. Ele vai voltar antes, mas eu digo, é um trabalho que visa ter o Pedro bem no Mundial, né? Enfrentando equipes europeias, enfim. Acho que é uma peça que qualifica muito, ainda mais o elenco do Flamengo, o trabalho do Felipe. Tanto que quem está jogando por ali é o Bruno Henrique, na maior parte dos jogos, né? Que não é um centroavante de formação, né? É um especialista. Embora seja bom finalizador, fazedor de gol e tal, mas ele costuma vir pelo da lado, ponta, né? Para o meio. Você tinha uma pimenta do Mansur aí? Eu considerei que assim, que serve como uma provocação. Que não sei se era esse o objetivo dele. Mas, desde abril de 23, quando o Nilton Santos passou a ter gramado sintético, o Vasco fez 5 jogos lá e 13 no Maracanã. Sim, tudo bem, mas serve ainda para sua linha de tirar o Flamengo da sua vários da sua jogos zona do Vasco no Maracanã não foram contra o Flamengo. Foram contra os times de fora do Rio. E no Nilton Santos nem sempre teve à disposição também, né? Mas continua valendo a lógica de tirar o Flamengo da zona de conforto. O Vasco fez certo. Né? Muito embora tenham esses números aí que o Mansur trouxe, eu continuo achando que o Vasco fez certo. O objetivo era tirar o Flamengo do Maracanã. E o que foi mais fácil para o momento foi jogar no Nilton Santos. Talvez o Vasco pudesse querer jogar em Brasília, em Manaus, em Fortaleza, mas é carnaval também. Tem uma questão de logística que não pode, em comercialização, enfim, um monte de outras coisas. O Vasco já fez o mesmo com o Fluminense. Jogou em Brasília. Levando para o Nilton Santos, para o próprio já fez. Nilton Santos. E agora no Carioca jogou em Brasília. Tirou do Maracanã e jogou no Nilton Santos. E ganhou, inclusive. Foi. Aliás, foi mais de um jogo, foi dos 2 últimos que o Vasco jogou com o Fluminense lá. Foram no Nilton Santos. No Nilton Santos, o Vasco venceu.